estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Então, controle do foco da mente. Na verdade, se nós não entendermos sobre o controle do foco da mente, nós vamos nos perder do principal. Eu sempre falo de jejum de palavras, e até a ciência já comprova que se você fizer 10 dias de jejum mental, onde você decide só pensar na palavra, nas promessas, naquilo que Paulo falou em Filipenses 4. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Se você parar e pensar só no que tem relevância, que levanta, no que se pode dar louvor, no que é excelente, no que é bom, no que agrada a Deus, no que nos levanta, você se desintoxica, você quebra padrões que estão escravizando a sua vida. Porque a verdade é que nós fomos gerados perfeitos por Deus. Mas aí nós, na nossa criação, nós passamos por um sistema de crenças que vão sendo colocados em nós, que muitas vezes nos leva para muito longe da pessoa que nós fomos geradas por Deus. Enquanto alguns não entenderem sobre manter a mente preparada e assumir o controle do foco da mente, ou seja, sua mente não vai pensar tudo que vem à sua cabeça. Você não vai pensar tudo que Satanás lança, os dardos, o que pessoas estão falando, pensamentos que aparecem, as coisas mais estranhas. Não, você tem o controle e diz não. Eu não vou pensar isso aqui. É óbvio que eu não tenho controle sobre os pensamentos que chegam até mim, mas eu tenho controle em definir, decidir, porque o poder da decisão está nas nossas mãos. Se eu vou pensar ou não vou pensar. Um pensamento pode só passar e você botar ele para fora, ou ele pode ficar, se estabelecer, se fortalecer, se transformar num padrão, numa crença, porque quando você teve a oportunidade, pelo poder da decisão que foi nos dado, de dizer não, eu tenho autocontrole, foi-me dado, a Bíblia diz que foi-me dado, eu não tenho que pensar isso aqui, eu não vou pensar. Paulo disse uma coisa muito importante, muitas coisas importantes, mas olha que escritura. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Preste atenção nisso. Que alicerce é esse que ele está falando? Cristo. Cristo é o alicerce. Ele já está partindo do princípio, ele está falando com pessoas que estão construindo na rocha que é Cristo. Todavia, ele está fazendo um alerta. Apesar de você usar o alicerce certo, você está usando materiais, podem ser variados, e se eles não passarem pelo fogo, o fogo dos testes da vida, das provações, das aflições, você sabe que tipo de material você está usando se passa pelo fogo. E aí ele fala,
ouro, prata, pedras preciosas ou madeira fena ou palha. Nós já sabemos que o ouro, quanto mais, ele só é purificado passando pelo fogo. A escória, diz a Bíblia, o sábio disse isso, é tirado pelo fogo. A escória é tirada pelo fogo, na prata. Pedras preciosas são bons materiais. Mas tem pessoas que vão usar do quê? Da madeira, do feno ou a palha. Não vão passar pelo fogo. Que tipo de casa nós estamos construindo? Aí ele diz assim, ó, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. É no final. No final de tudo, vai ficar evidente o tipo de material que nós usamos para construir nossa casa espiritual. O fogo mostrará se a obra tem valor. O que tem valor? Aquilo que fica. Aquilo que você deixa para a próxima geração. O legado que você deixa. E será que o que nós estamos construindo vai ficar? Está passando pelo fogo? Porque você pode estar aí dizendo, não, bispo, eu estou em Jesus. Bom, ele está falando com pessoas que também criam em Jesus. No entanto, cada uma está usando um tipo de material para construir sua casa espiritual. E o material que nós estamos usando está passando pelo fogo. Então, olha aqui, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Será que o que nós estamos construindo, o tipo de material que nós estamos usando, está passando pelo fogo, está rendendo para nós uma recompensa no final? São perguntas que nós precisamos fazer e responder, porque só eu posso responder com a ajuda do Espírito Santo. Porque eu posso até me apresentar, Paulo está mostrando isso, como um cristão, mas que estou longe de me parecer com Cristo. Jesus falou que se um grão de trigo não morrer, vai terminar nele. Mas quando ele morre, ele estava falando dele, vai produzir muitos frutos. Nós estamos aqui porque Jesus foi àquela cruz e, apesar de ter sido tentado, até já estando na cruz, a se salvar, a abrir mão do propósito, a sair de lá ou nem ir para lá, ele decidiu que ele ia até o fim. Ele passou pelo fogo. Ele foi e prevaleceu. E porque ele foi até o fim, a porta da graça foi aberta para nós. Nós estamos aqui. Porque alguém foi até o fim. E aí ele nos ensinou a viver nesse nível altíssimo, onde o nosso alicerce é Cristo e o tipo de material que nós usamos na construção dessa casa espiritual resiste às mais altas temperaturas. Você pode responder agora. Se você as suas construções têm resistido às mais altas temperaturas.
Ou basta uma coisa mínima para demolir tudo, para derrubar com tudo, para queimar tudo. Tem construções que estão desabando porque o alicerce não foi Cristo. Mas tem construções que não estão prevalecendo porque elas não passam pelo fogo. O alicerce, aqueles que constroem sobre esse alicerce, podem usar vários materiais. Quais os materiais que nós estamos usando? Nós temos realmente permitido que Cristo seja formado em nós? Porque o propósito de tudo é revelar Cristo. E um Cristo suporta as mais altas temperaturas. Um Cristo não vive para se salvar. Porque esse não é o foco. Porque um Cristo sabe qual é o seu propósito. Ele está aqui para dar a vida dele por algo que é muito maior do que ele. Então, ele não vai aceitar viver uma vida pequena, onde ele só tem paz, alegria e só consegue realizar algo bom se tudo estiver favorável. Muito pelo contrário. Ele entende bem que o princípio não é esse. Mas ele saber lidar em qualquer tempo, em qualquer situação, por entender que o que chega na vida dele é exatamente para formar Cristo e então ele revelar Cristo. Ele entende isso. Que um problema chegou na vida dele e às vezes a gente quer sair rápido demais daquele problema. E, na verdade, aquele problema chegou na nossa vida para transformar algo que outra situação, de outra maneira, não aconteceria. Às vezes nós somos experimentados, nós somos testados exatamente para saber, como está em Deuteronômio 8, de que material nós somos feitos. Está escrito em Deuteronômio 8. Que o Senhor testou o grupo original para saber de que material eles eram feitos. Está assim na mensagem. E, lamentavelmente, sabe o que ficou evidente? Uma geração... Gente, você vai me ouvir falar isso até o fim. Não importa quantas vezes eu leia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou quantas vezes eu tenha lido Números 13, Números 14, eu tenho o mesmo impacto, a mesma indignação e faço quase que sempre a mesma oração. Me ajuda a ver o que está oculto aos meus olhos. Porque uma geração inteira se perdeu, tombou no deserto. Uma geração que viu milagres, aliás, a geração que mais viu milagres. A geração que despojou a nação mais poderosa daquela época, que foi o Egito. Despojou sem armas. Saíram com mãos cheias, com prata, ouro, todos saudáveis, com a promessa de entrar na terra prometida. Mas pouca coisa fazia aquele povo falar do quê? De voltar, de morrer, de desistir. E ali, a cada teste, cada situação que o Senhor permitiu na vida deles, foi para revelar de que material eles eram feitos. Eles não passaram pelo fogo das experiências, dos testes. E sempre saía a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque, apesar deles serem livres fisicamente, eles eram escravos da mente.
Eles não tinham um controle do foco da mente. O foco deveria ser o quê? Deus, as promessas, a terra prometida. Mas eles não tinham. Eles pensavam como escravos. Eles tinham uma mente escrava. E isso fazia com que eles agissem como escravos e não como filhos. O filho não briga por herança, não briga por sobrevivência, porque ele sabe quem ele é. O escravo, ele está o tempo todo esperando que alguém faça algo por ele, tentando se salvar. Ele reclama das situações porque ele não acredita que ele é filho e que tudo que ele precisa para viver uma grande vida já está dentro dele. Ele é filho. Simples assim. Mas ele age como um escravo. E o escravo, a Bíblia diz, Paulo disse, que ele não fica na casa, ele vai embora. O escravo está sempre fugindo, está sempre tentando se salvar, está sempre definindo a vida por necessidades. Ele não decide a vida dele por princípios, por valores bíblicos, mas por necessidades. É a necessidade que vai definir o foco dele. É a vontade dele que vai definir o que ele vai fazer. A vida dele é definida por problemas. São os problemas que definem as decisões dele, não da pessoa, e não os princípios. E aí você pergunta por quê que, falando, por exemplo, da nossa geração, é a primeira geração que os filhos estão aquém dos pais, é uma geração que não busca a excelência, que, por fim, não aguenta a pressão, não vai até o fim. Por quê? Exatamente porque decide a vida pelo conforto, pela comodidade, pela vontade, pela necessidade do momento. Qual é a minha necessidade? Eu estou com necessidade do quê? Eu estou com vontade do quê agora? A pessoa usa como base a necessidade dela. E toda pessoa que define a vida dela não pelo que é certo em Deus, não por princípios e valores bíblicos, mas pelo que é conveniente, pela necessidade dele. É conveniente, em função da minha necessidade, que eu faça assim. Eu estou com vontade. Então, se eu estou com vontade, é uma necessidade. A minha vontade é uma necessidade. Aí a pessoa vai e faz. Aí o tempo vai passando, ela não vai estar bem, ela não vai estar realizada. Muitas vezes ela nem confia nela, porque ela sabe que ela vai ao invés de estar alinhada com Deus, ela vai se alinhando de acordo com as suas necessidades. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Ela nunca para estar em concordância com Deus de verdade. Ela diz que ama Deus. Ela gosta dos louvores. Ela até frequenta, ela vai de vez em quando à igreja, ela até simpatiza. Mas ela não está permitindo esse rompimento. Ela ainda não pensa como filho. A mentalidade é escrava. Ela age por necessidades, ela se move de acordo com a dor dela,
Então, se a dor está grande, ela só quer se livrar da dor e não desenvolver o caráter de Cristo. Algumas pessoas, elas só pensam numa coisa, sair da dor. Mas isso não é primário, isso não deveria estar em primeiro lugar na sua vida. Mas o que isso está me ensinando? Que tipo de material eu estou usando a partir de agora, depois dessa dor, na construção da minha casa espiritual, da minha vida? Em que tipo de pessoa eu tenho me tornado? O que tem saído de mim? Um Cristo? Ou uma pessoa que faz qualquer coisa para sair do problema? E é por isso que algumas pessoas nunca saem do lugar. Porque toda vez que elas têm um problema, elas pendem exatamente para aquilo que vai piorar a vida delas. Você pode, momentaneamente, até achar que você está resolvendo alguma coisa na sua vida. Mas tudo que você não está é resolvendo, você está piorando a sua vida. Você pode resolver um problema de solidão entrando em qualquer relacionamento? Pode. Mas isso pode custar mais caro depois do que você imagina. Você pode sair de um problema financeiro, fazendo um empréstimo, pedindo dinheiro para alguém, ou até mexendo naquilo que é de Deus, você pode. Parece até que você resolveu aquilo, né? Não resolveu, você só piorou a sua vida. Você pode tentar resolver um problema dizendo... Não, eu estou, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu estou com um problema financeiro, eu estou dobrando a minha carga de trabalho e eu vou. E elas agora não têm tempo para Deus. E elas se esquecem que na Bíblia, quando o faraó quis distanciar o povo de Deus, ele aumentou a carga de trabalho do povo. E muitas vezes Satanás, ele vai usar exatamente da sua necessidade para que você esteja tão cansado, onde o que vai sair de você é só cansaço, amargura e uma apatia espiritual. Aí você perde a fome por Deus, porque a fome não acaba, ela só muda. Agora você só tem fome por uma coisa, resolver aquele problema. Se você for viver para resolver problemas, você não vai chegar muito longe, porque você sempre terá um novo desafio à sua frente. Ou você vai viver por princípios e valores. Você vai ser essa estaca fincada na rocha. Você vai permitir que Cristo seja formado em você e a cada pressão você revela Cristo, ou você está vivendo uma vida mais comum e muito infeliz. Você não está se diferenciando, isso é Bíblia, viu? De um animal. Porque os animais também levantam todos os dias e buscam suas necessidades. E vivem para isso. É o propósito deles. Eles saem em busca. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O que foi colocado em nós foi a eternidade. Então, nenhum está aqui para viver a vida, levantar, se arrastar da cama todos os dias, para resolver mais um problema e suprir mais uma necessidade. Você está aqui para viver a sua vida de maneira a glorificar a Deus. E a pergunta é, a minha vida tem glorificado a Deus? Não importa o que você faça. Quer comais, disse Paulo, as coisas triviais da Bíblia, da vida, desculpe, Paulo disse
Quer comais, quer bebais, façam tudo, qualquer coisa, trabalhar, vender, negociar, qualquer coisa, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Você dirige para a glória de Deus, você cuida de um jardim para a glória de Deus, você cuida da sua família para a glória de Deus, você forma uma família para a glória de Deus, façam tudo para a glória de Deus. Quando você entra na faculdade, você entra com o objetivo de ganhar dinheiro ou glorificar a Deus? A profissão que você escolhe por aquilo que você percebe aqui no seu espírito, que você nasceu para aquilo, ou o que você visa é só sobrevivência? Porque sucesso vem de fazer bem aquilo que você foi gerado para fazer. E você derrama a sua vida, a sua expertise, seu conhecimento naquilo. Trabalho é glorificar a Deus. Mas nós fomos nos envolvendo tanto com os ritos, com as liturgias, e com uma religiosidade que nos afastou do propósito da nossa vida. Nós reclamamos que o mundo está um caos, mas o mundo está mais escuro porque tem ausência da luz. Jesus disse não a Cléo que nós somos a luz e o sal. A única maneira de ter luz é pela igreja, pelos salvos. Aí uma pessoa entra numa empresa, e aí ali tem vários incrédulos e muita dificuldade, e ela começa a ver as dificuldades, ao invés dela entender que ela está ali, quando você entra num lugar, o reino de Deus entrou lá. Então, você está lá para salgar, para iluminar. Então, você não foi colocado naquele lugar por acaso. Deus precisa de você lá para que a luz dele reflita. Mas acontece que muita gente, ele até se mostra cristão aqui, mas quando ele vai para o trabalho, ele vai para o trânsito, ele vai para o restaurante, ele vai para o mercado, ele não mostra esse cristianismo, ele não revela Cristo, ele não entendeu que tudo se resume em revelar Cristo. Às vezes eu já permiti um paciente difícil para você, exatamente para extrair o que está dentro de você. Um cliente difícil para extrair o que está dentro de você. Ele quer saber de que material você é feito. E muitas vezes tudo que nós queremos é nos livrar do problema. Mas nós precisamos da revelação do Espírito para entendermos que tudo que chega até a nossa vida, que nos acontece, é para formar virtude, é para extrair de nós Cristo. É só isso. Eu tenho falado incansavelmente. Se Cristo não está sendo formado em nós, você só está vivendo uma religião fria, vazia, cansativa. É por isso que muita gente desanima. Porque ele vem só com a cabeça de se livrar da dor. E não de aprender com ela. Nós precisamos virar essa chave, porque quem vive para se livrar de problema, de dor, para resolver um problema, para resolver uma necessidade, é escravo.
é escravo. Quem levanta todo dia da cama se arrasta dela. Oh, vida! Tenho que ir trabalhar. Não, isso é um escravo que não entendeu o propósito da vida. Quando você tem isso vivo dentro de você, quando você se enxerga essa estaca fincada na rocha, que o alicerce é Cristo, você toma consciência de que você é filho, e que você não está aqui para correr atrás de comida, bebida e roupa. Não fui eu que falei isso, não. Mateus 6, leia e leia e leia. Jesus Cristo falou, não se preocupem, não estejam ansiosos. Portanto, não se preocupem, outra tradução, não estejam ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, basta para hoje os problemas de hoje. Você tem um dia chamado hoje, e lá no início ele fala, não estejam inquietos pelo que vão comer, beber, vestir. Quando o Senhor chamou Moisés, vai, procura se tem algum lugar ali, a preocupação nem de Moisés e nem de Deus, se ele falou como, ou se Moisés perguntou, Senhor, o Senhor está me mandando ir para o Egito, libertar quase 3 milhões de pessoas e levar esse povo numa jornada pelo deserto para a terra prometida. O Senhor, é o seguinte, talvez o Senhor não tenha pensado, é um custo alto. Como é que eu vou alimentar esse povão? Porque no deserto, Senhor, talvez o Senhor não pensou, não tem plantações. Também não costuma ter água, Senhor. Eu fico emocionada. Eu vou falando, eu me emociono. Porque essa não era preocupação. Quando que foi preocupação? O Senhor tem que pagar o imposto do templo. O que ele falou para Pedro? Vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter o dinheiro para pagar. Agora, a Bíblia diz, não há Cléo, que ele não mudou, que ele é dono do ouro e da prata, e que tudo que eu não preciso é preocupar com a minha sobrevivência. Mas buscá-lo em primeiro lugar, buscá-lo em primeiro lugar, buscá-lo em primeiro lugar. Eu só tenho que me preocupar em buscá-lo em primeiro lugar, e que ele seja formado em mim, e que eu o revele por onde eu for. É isso! É só isso! O resto são ritos e liturgias cansativas. Sabe, quando Cristo está sendo formado em você, é natural que quando você passe pelas pressões da vida, que saia Cristo. E vai ficar provado que o material que você usou aguenta as mais altas temperaturas. E o Senhor tem nos ensinado, aliás, as Escrituras estão nos ensinando o tempo todo, mas eu vejo o Senhor batendo no mesmo assunto praticamente sem cessar. Porque eu tenho consciência de que algumas pessoas, elas estão há tanto tempo como o grupo original, na sua jornada para a sua terra prometida, mas com uma mentalidade escrava. Toda vez que algo aperta, um problema vem, o que sai é o quê? Reclamação, é melhor desistir, melhor morrer, melhor parar, melhor voltar, acho que eu vou para tal lugar, e assim as pessoas ficam pulando de galho em galho.
elas vão para lá, elas vêm para cá. E, gente, eu lido com pessoas. Eu vi gente mudar de país com a intenção de melhorar a vida. E está vivendo uma vida bem aquém daquela que vivia aqui. Eu vi gente com essa ideia. Eu fico muito preocupada quando as propostas parecem encantadoras e a pessoa está mal com ela, com a vida dela, falta identidade, é o escravo que ainda está tentando provar para todo mundo, eu venci, eu venci. E aí ele está sempre vendo a saída para a vida dele, um outro lugar. E eu posso dizer que não, é óbvio que às vezes tem transições, o Senhor até chama, mas muitas vezes o motivo real é só fugir. Se a pessoa mergulhar fundo, ela só está em fuga. E ela não vai encontrar o que ela acha que ela vai encontrar. Ela não vai. Muito pelo contrário. Ela pode se colocar num problema que ela poderia ter evitado na vida dela. Mas a palavra, ela não permite que a palavra entre e traga renovo para ela. Um renovo mental. Ela não para buscar o controle do foco da mente. Muito pelo contrário. Ela pensa o que vem na cabeça dela, e aí ela muda de ideia com muita facilidade. E ela está olhando para fora, quando o Senhor está dizendo, não olha para fora não, olha aqui, olha o que eu coloquei dentro de você. Veja o que eu estou trabalhando dentro de você. Porque se você ficar preso ao passado, o passado já morreu. Se você está preso ao futuro, você não tem o futuro. Você tem hoje. E o que Deus está falando hoje com você. É isso que deve pesar. O que Deus está falando hoje, agora com você? O que você percebe claramente que o Senhor está trabalhando em você? Consistência. A verdade. A nossa vida tem que ter começo, meio e fim. Paulo termina com uma das maiores declarações, lutei a boa luta. Eu não lutei luta sem recompensa. Eu terminei a corrida. E eu guardei a fé. Você já parou para pensar? Se você mantivesse isso aqui num quadro diante de você, e tivesse a clareza das guerras que você não tem que lutar, e onde você deve estar, e se Deus te plantou lá, você tem que ir até o fim. E muita coisa você pode jogar fora, mas você tem que guardar a fé. A fé no Senhor. E fé, queridos, é acima de tudo a capacidade de crer que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Porque você pode ter fé para conquistar alguma coisa, você pode ter fé para mas você está fracassando exatamente porque você não acredita que você é o que a Bíblia diz que você é. E uma conquista, qualquer coisa que você ganhar aqui, de acordo com Jesus, a traça pode corroer a ferrugem e o ladrão até pode levar. Mas o que você acumula no céu, por ser o Cristo aqui, ninguém vai poder tirar de você. Isso mostra que você está usando o material certo. Que você está alinhado com a verdade.
Porque fé, quando o Senhor fala de fé, Ele está falando de alguém que acredita que é. Não é que vai ser, é. Aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Você é um Cristo. O que a Bíblia diz? Você recebeu a mente de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo. Tudo que vem na sua vida é para desenvolver o fruto do Espírito. É isso. Se não, queridos, é igual nós vimos essa semana que passou. Alguém que se vestiu do fruto da roupa, do fruto do Espírito, botou todos os símbolos que parecem símbolos virtuosos, e diz que é cristã. Mas é imatura, é infantil, é precipitada, tem orgulho ferido, não tem um mínimo de autocontrole, senso de propósito. É aquele tipo de gente que age de acordo com o que eu estou sentindo e não pelo propósito da vida. Eu fui contrariado. Não importa tudo que está em jogo, só importa o que eu estou sentindo. E eu vou jogar para fora e não importa o que vai arrebentar. Aí duro são essas pessoas que não têm honestidade intelectual. Depois que elas veem que elas fizeram bobagens, aí elas ficam lá tentando consertar. Estão tirando a minha palavra de contexto, estão tentando mudar, estão isso, aquilo. Espera aí. Você foi egoísta, só pensou em você, seu orgulhinho ferido, foi lá, fez o que você estava sentindo, agiu pela necessidade, não pelo propósito, e agora ainda te falta honestidade intelectual. O que adianta tanta religiosidade? Tentar mostrar para todo mundo minha religiosidade. O que adianta eu chegar aqui vestida com todas as virtudes do Espírito e boto uma cruz e boto a estrela de Davi? Aliás, não boto nem aqui, eu vou botar aqui. E boto uma cruz nas minhas costas. E boto mais um brinco de cruz e mais não sei o que de cruz e faço uma tatuagem de Jesus Cristo ao Senhor. Mas quando eu sou pressionada, não sai Cristo. Sai eu. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que não me deram, o que eu achei que eu merecia. Isso não é ser cristão. Cristão é ser um Cristo. E Cristo não se poupa. E Cristo não tenta salvar a sua vida. E Cristo não foge da cruz. É só isso. O resto é religiosidade barata. É por isso que tem muita gente que não quer a nossa fé, não gosta de evangélico. Por quê? Porque na hora do vamos ver, todo mundo quer ver Cristo. E quando você não vê Cristo, é comum, é normal qualquer pessoa dizer: ué, mas para que aqui então eu quero isso? Eu vou ficar do jeito que eu estou? Porque o propósito, leia as cartas de Paulo, leia desde o começo, vá lá em Gênesis e veja se Deus fez alguma coisa ruim. Tudo que Deus fez é bom, então Ele te fez abençoado. Não tem nada ruim em você. Aí alguém vai dizer assim: como assim, bispa? É claro que tem muita coisa ruim. Queridos, a natureza adâmica foi derrotada por Jesus. É óbvio, o segundo Adão veio e fez o que o primeiro não fez. É óbvio que se eu der lugar à minha carne, eu vou ser pior
do que muitos que cometeram as piores atrocidades. Mas eu não vou focar nisso. Eu vou focar naquilo que a palavra está falando a meu respeito. Que o pecado não morreu, mas eu morri para o pecado. Que eu sou uma nova criatura. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, então não sou mais essa pessoa. Eu vou focar naquilo que Cristo está dizendo que eu sou. Ele está dizendo que eu sou. Ele está dizendo que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu vou viver como a Bíblia está dizendo que eu sou. É simples, mas é difícil para alguns. Está vendo o que é fé? Fé é você acreditar na verdade, que você é o que a Bíblia está dizendo que você é. O que você é? Você é um nascido de novo, você não é mais escravo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu vou acreditar no que a Bíblia está dizendo a meu respeito e vou viver alinhada com a verdade, ou eu vou continuar olhando para mim e dizendo, eu erro, eu falho, é óbvio que eu erro. Mas se eu focar nisso, isso só vai crescer. Tudo que você foca, expande. Eu sou um fiasco, eu sou um fracasso, eu não faço nada certo. Vai continuar, vai só piorar. Quero só te avisar, porque é o que você está focado. Você vai fazer uma escolha pior do que a outra. Mas quando você acredita na verdade, espera aí, eu cometi um erro, mas a primeira coisa que tem que vir na minha mente antes que Satanás consiga o que ele quer, me acusar e me massacrar. Está vendo? Você é um fracasso, você não faz nada direito. Não, espera aí. Controle do foco da mente. Sim, eu errei, mas eu não sou praticante disso aqui. Você está derrotado, Satanás. Jesus já te colocou debaixo dos meus pés. Eu não sou praticante disso. Eu sou um praticante da santificação. Ponto. Já realinhei meu foco e tenho energia para seguir a minha vida. Ponto. Agora fica lá, remoendo o que fizeram, o que não fizeram, o que deram, o que não deram, a infância. Você não sai daquilo, está patinando, está na esteira da vida. Eu errei muito, eu cometi isso aqui, eu fiz. Você não sai daí, você não vai sair. Espera aí, depois de Cristo, a Bíblia diz que do mesmo jeito que ele morreu, batismo, morreu, a imersão, ele emergiu. É simbólico, mas isso é espiritual. Quando eu abro meu coração para Jesus, eu desço as águas batismais, e quando eu volto, no mundo espiritual, eu sou uma nova criatura. Isso é tão forte, tão incrível, que é difícil muita gente acreditar. Aí ele vive com aquela mesma mentalidade pequena, do escravo. Eu não tenho, não consigo, nada dá certo para mim. Minha vida não sai do lugar. Quando ele deveria parar e acreditar em quem ele é. Eu sou um Cristo. Eu vou revelar Cristo. O propósito da minha vida é esse. É revelar Cristo. Se eu revelo Cristo, se eu salgo, se eu ilumino, eu estou cumprindo com o meu propósito. Deus vai me plantar em lugares difíceis para eu frutificar. Daí vem aquela frase que eu repito sempre, floresça onde você foi plantado. Porque se Deus te plantou ali, aquele é o seu riacho, você está junto à fonte, junto às águas. Ainda que pareça que você está num deserto, se foi Deus quem plantou você, Ele plantou você exatamente para você frutificar e levar outras pessoas a frutificarem. Esse é o propósito. Ele colocou em nós a marca dele, a identidade dele, o cheiro dele. Paulo falou, a fragrância de Cristo
É o aroma de Cristo. Que Ele nos chama de cantamos. Nós somos o quê? Cartas vivas. Cartas vivas. Uma carta viva, as pessoas estão nos lendo. E quando elas leem, através das nossas escolhas e decisões, elas veem Cristo. Elas estão sentindo o cheiro, não é do nosso perfume, não, de Cristo. Por que isso? É por isso que algumas pessoas estão cansadas. Elas estão dando murros em ponta de faca. Está aí. Elas estão exaustas. Elas acham que o problema da vida delas é o casamento, é o cônjuge, é o financeiro, é a saúde. Não. É um filho que está dando do trabalho. E muitas vezes isso está na sua vida exatamente para trabalhar áreas profundas em você. São esses fogos que vão revelar de que material você é feito. E se Deus pode te levar para níveis mais altos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Seja constante. Quando você abriu o coração para o Senhor, você se determinou a viver para a glória dEle? Você entendeu que você está aqui para isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ele não mudou. As pessoas estão tratando como se o Senhor tivesse mudado. Ele é o mesmo, que abriu o mar vermelho. Para, gente. Eu tenho um problema com isso. Quando as pessoas não querem ser ou não acreditam que elas são aquilo que a Bíblia diz que elas são, é mais fácil, então agora vamos apontar para Deus. Deus mudou. Deus não faz mais o que Ele fazia no passado. Ele mudou. E agora eu só foco o quê? A solução de um problema. Quando Cristo está focado, quando o Senhor está focado em formá-lo, Paulo não disse isso, tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Porque senão, queridos, nós vamos viver uma vida onde as coisas não estão fazendo sentido. Porque até hoje eu não entendi o que significa ser um cristão. E aí eu vivo essa vida, me magoando, me chateando. Por quê? Porque, na verdade, eu estou focado em mim. Nas minhas necessidades, no que me deram ou não me deram. E não entender que muitas vezes Deus vai usar o seu líder para extrair quem você realmente é. Ele vai usar de um problema só para sair o que está dentro de você. Aí a pergunta que você pode responder: quando você é contrariado, sai o quê? Quando as coisas não saem do teu jeito, sai o quê? Quando a sua oração na sua cabeça não foi respondida, mas ela foi. As nossas orações sempre são respondidas. Você só precisa entender e discernir com sabedoria a forma como ela está sendo respondida. Às vezes Deus só está mostrando para nós, espera aí. Se eu der o que você quer, eu destruo com você. Eu estou trabalhando aquilo que realmente tem relevância, que é a mudança interna. A mudança interna. Porque se não muda dentro, qualquer coisa que mudar aqui fora, é assim, vai desabar em pouco tempo.
Qualquer coisa. Se Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aí tem gente tratando de cruz, problemas. Na verdade, é ser o Cristo que todos nós fomos gerados para ser. Todo dia eu tenho que me levantar e entender que se eu quero realmente seguir o Senhor, eu tenho que fazer o que Ele já fez. Eu agora simplesmente me levanto determinado a pegar a minha cruz, quer dizer, é revelá-lo. E que muitas vezes é muito difícil. É muito difícil. Às vezes o Senhor vai permitir situações na nossa vida que de cara já vai vir. Não, eu não dou conta disso aqui. E, na verdade, nada chega na nossa vida sem termos graça para passar. Então, você já parou para pensar quantas vezes você se privou de romper e ir para níveis mais altos porque você afrouxou na fé? Você acha que Deus tirou o grupo original para aquele povo morrer no deserto? É óbvio que não. Mas aquele povo permaneceu com a mente escrava. É aquela história que você já ouviu. Tirar o povo do Egito foi fácil para Deus. Tirar o Egito do povo, nem Deus pôde, porque o povo não deu lugar. E quantas pessoas que o problema da vida delas é exatamente esse. Elas saíram, até fisicamente, até mudaram algumas coisas, mas não mudou dentro. E quando não muda dentro, qualquer coisa, até nosso comportamento, tem prazo de validade, porque você está andando certinho, né? Nossa, eu mudei. Nossa, até Deus permitir uma temperatura mais alta. Aí sai exatamente o que estava lá dentro. Muitas vezes murmurações, reclamações, pensamentos que viram e a boca fala do que está cheio o coração, reclamações, murmurações, aquela coisa que saía do povo, que eu só estou repetindo. É melhor desistir, é melhor voltar, era melhor sermos escravos no Egito? Que frase triste essa! Eles escolheram, saiu antes mesmo do Mar Vermelho ser aberto, eles disseram, era melhor sermos escravos dos egípcios do que morrer aqui. Sabe o que eles estavam dizendo? É melhor a comodidade da escravidão do que os sacrifícios da liberdade. As dores da liberdade. Tem gente que está vivendo naquele mundinho, no seu mundinho de detalhes. Nada sai do lugar, mas também. Ele não quer sair do seu comodismo, do seu conforto. Ele prefere a comodidade, o conforto da sua escravidão, do que os desafios da liberdade. De ser uma pessoa livre, realmente bem-sucedida. Porque só uma pessoa livre. Você acha que livre é aquele que diz, vive aí se gabando que faz tudo o que quer? Esse é um escravo. Escravo do sexo, da bebida, das drogas, da jogatina, do entretenimento, da comida. Isso é Bíblia, está em Gálatas.
O livre é aquele que aprendeu. Paulo disse, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que saber o que convém ou não. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou permitir que nenhuma me domine. O verdadeiro livre é aquele que pode fazer tudo, mas escolhe fazer aquilo que faz sentido dentro do propósito para a vida dele, alinhado aos princípios e valores do reino. Em nome de Jesus. Terei muito para dizer. Eu sou sempre tentada a ler inúmeras escrituras para você. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela nos ensina como viver a nossa vida. Não tem nada que ensina mais do que você simplesmente parar e meditar nas escrituras. Você lê. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. E, no entanto, Ele sabe aonde vou. Quando Ele me provar, sairei puro como ouro. Deus sabe muito bem onde é que eu estou. E Ele vai me provar. E o que vai sair de mim? Pois permaneci nos caminhos de Deus. Segui seus passos e nunca me desviei. Quem falou isso? Jó. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras do que ao alimento diário. Ele usou, esse é o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. O que ele fala aqui, Jesus fala lá na frente. Minha comida, o que me alimenta, é fazer a obra do meu Pai. É cumprir com a obra que Ele me determinou. Ele disse para Satanás, Satanás, nem só de necessidade, de pão, de entretenimento, de comida. Nem só de pão viverá o homem. E esse pão pode ser muitas coisas na nossa vida. Muitas vontades e necessidades viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Peça ao Espírito Santo para dar a você clareza. Diga a Ele, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Eu preciso de clareza. Aquilo que eu ainda não entendi, eu quero entender. Aquilo que não está claro para mim, eu quero que fique. Porque hoje, Senhor, mais uma semana está começando. Daqui a pouco, o primeiro semestre se encerra. E eu não estou aqui por acaso. Essa palavra não veio para mim por acaso. Eu sei que o Senhor não faz nada. Nada é uma coincidência ou força do acaso. Eu sei que o Senhor domina sobre tudo e há um propósito. Em tudo que o Senhor faz, em tudo que acontece. Tenha coragem de dizer. Fala comigo de uma maneira que talvez o Senhor nunca falou. Se revela a mim de uma maneira que talvez o Senhor nunca se revelou. Me leve a ver o que eu ainda não vi.
Mas eu não quero passar por essas portas, Senhor, e ser a mesma pessoa. Eu quero clareza. Eu não quero ser um cumpridor de regras e só um frequentador de um culto. Eu quero entender o que é estar na tua casa, fazer parte da sua família, ser essa luz, esse sal, esse instrumento. Eu quero, Senhor, que a minha jornada seja precisa e atinja o propósito. Eu quero entender o que é revelar o Senhor em todas as esferas. Vamos, fale com Ele. Ah, queridos, as pessoas foram saindo de tudo e elas estão reclamando. Mas está faltando Cristos na justiça, no governo, na política, na medicina, porque tem corrupção em toda parte. E ao invés de nós falarmos da corrupção, nós precisamos nos levantar como Cristos e decidir que onde estamos plantados agora, nós vamos revelá-lo. Nós vamos nos posicionar e vamos frutificar e multiplicar. Não adianta reclamarmos do mundo, não adianta reclamarmos do ímpio, porque preste atenção no que eu vou te falar. Para de tentar cobrar vida de quem está morto, morto espiritualmente. A gente não cobra vida do ímpio, o ímpio só está sendo ímpio. Nós cobramos vida de quem se apresenta como de Deus. Somos nós que revelamos Cristo, que iluminamos, que salgamos. Não é o seu chefe que muda, é você que desenvolve virtude e ocupa o seu lugar. Muitas vezes nós passamos a vida, uma vida parada, esperando que alguém mude para nós sermos felizes. E na verdade, aquela situação está lá exatamente para trabalhar a maturidade em nós, o crescimento em nós. Exatamente para que Cristo seja formado em nós e venhamos a revelá-lo. É para isso. E isso é tão maravilhoso, queridos, que quando isso acontece, aí já não importa mais se aquela pessoa vai mudar, se aquela situação vai mudar, porque você já superou, você deu a resposta certa. E aí é quando Deus pode fazer. Na maioria das vezes as pessoas elas simplesmente estão ali tentando sobreviver, resolver problemas, necessidades, e buscando a mudança do outro para que elas possam estar bem, felizes. Tanto que muita gente ainda diz assim, quando tal pessoa mudar, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quantas vezes na minha jornada eu vi gente morrer, literalmente, morreu, o tempo passou.
E ela não fez o que ela tinha que fazer, porque ela parou a vida dela esperando pela mudança de alguém. Quando ele mudar, eu vou fazer isso. Quando ela mudar, eu vou ser assim. Eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar nisso, eu vou fazer. E o tempo passou. Quando, na verdade, Deus estava mostrando para ela, essa situação é para você mudar. É para você me revelar. E então ocupar o seu lugar e ser tudo que eu te criei para ser. E vivendo a sua vida. Ei, construa na rocha que é Jesus. E use materiais que passam pelo fogo. E Deus vai permitir de tempos em tempos temperaturas mais altas, porque Ele quer saber de que material nós fomos feitos. E a minha oração aqui é que você, a cada temperatura alta, saia ouro mais bem, um ouro refinado, prata refinada, pedras mais brilhantes. E que você seja levado para um nível mais alto e mais alto e mais alto, e como diz a Bíblia, até chegar a cavalgar nos altos da terra. Espírito Santo, aqui estamos nós, nesta manhã maravilhosa, ouvindo a Tua palavra. Mexe no íntimo de cada um, toca, revela, se mostra para cada um agora. Que a Tua palavra cale fundo nos corações e traga revelações, Senhor, tão profundas, e um amadurecimento, e um temor, e que vidas estejam concluindo, chegando à conclusão daquilo que o Senhor vem fazendo. Que tudo fique claro para os corações agora. Eu oro, meu Pai, para que ela enxergue o que o Senhor está fazendo na vida dela. O Senhor está chamando para fora e trabalhando maturidade, crescimento, para que ela ocupe os lugares mais importantes e o Teu nome seja glorificado. O Senhor está à procura de pessoas, Senhor, que creem que são aquilo que a Tua palavra diz que são, para que o Senhor possa colocá-las em lugares estratégicos, para que elas possam revelar a Sua grandeza, a Sua beleza, o Seu amor, a Sua bondade. Como que as pessoas vão conhecer o Senhor? Tua palavra diz que através de nós, que nós somos representantes, somos embaixadores, somos cartas vivas. Nós estamos aqui para revelá-lo, para que todos te conheçam através da nossa vida, sem que tenhamos que abrir a nossa boca, apenas te glorificando em cada decisão, em cada passo, na maneira de conduzir a vida, as finanças, a família, os negócios, de lidar com pessoas. Nós estamos aqui, Senhor, sendo preparados. O Senhor tem trabalhado em nós essa renovação mental, para que possamos viver como fomos chamados para viver, nos apresentar como realmente fomos feitos na eternidade. Porque nós viemos, Senhor, do Senhor, para revelá-lo, revelar Cristo.
cumprir com esse propósito, retornar. A eternidade foi colocada em nós, é por isso que nós temos saudade. Às vezes nós temos saudade dessa eternidade, desse lugar que muitas vezes nós nem sabemos o que é. Porque nós viemos do Senhor. O nosso fôlego de vida foi o Senhor quem nos deu. Senhor, eu tenho orado para que cada um entenda isso e tenha saudade da pessoa que foi criada na eternidade. E cada dia, Senhor, se esvazie mais para que saia o verdadeiro eu, o verdadeiro você, o verdadeiro homem, mulher que o Senhor gerou na eternidade. Nós fomos feitos para a sua glória, para te dar louvor, e é para isso que nós estamos aqui. Oh, meu Deus, eu oro para que a palavra esteja tocando profundamente cada um, tenha atingido o cerne da alma, e que nenhuma pessoa consiga viver indiferente à tua palavra, à tua mensagem. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Eu sei que o Senhor está nos chamando. Eu sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor não nos chamou para vivermos à margem, cansados, fazendo tantas coisas e irrealizados. Porque, na verdade, muitas vezes rejeitamos até o que o Senhor colocou em nós, nos chamou para fazer. Às vezes podemos tratar até como algo menor. E aí ficamos cansados, correndo atrás de algo que nós idealizamos ou que vimos em alguém e rejeitando aquilo que o Senhor colocou em nós, a pessoa que fomos feitos. E nunca deixamos fluir. Cada um veio com um propósito para ocupar um lugar, para atingir algo. Eu oro, meu Pai, para que cada um esteja vendo isso, e com uma mente renovada esteja tendo revelações profundas da verdade. Revela os corações, que cada um esteja assumindo o controle do foco da mente, e não pensando mais em tudo que vem, mas apenas daquilo que levanta, na verdade. Que essa pessoa esteja agora se colocando no lugar, na posição que é para ela, que é dela. Que ela pare para ouvir o Senhor. Que ela se posicione com força, com coragem. Ah, Deus, eu oro para que ela te conheça de forma revelada. Porque a tua palavra diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, tem um cabeça. Nós somos o corpo. E estamos aqui para trabalharmos juntos, bem ajustados, seguindo as direções e ordens dessa cabeça. Nós temos um líder, temos uma mente, temos um guia, temos uma direção, temos uma visão, a visão é Cristo. Senhor, ainda que pessoas tenham gostos diferentes, mas todos têm um só pensamento e uma só visão.
Porque está ligado a um corpo que tem uma cabeça. Todos podemos discordar em coisas inúteis, mas não discordamos dos valores e princípios eternos. E é isso que importa, Senhor. E é por isso que um corpo bem ajustado não briga, mas se ama, porque uma mão não briga com a outra, nem um pé, nem a mão briga com o pé, nem uma orelha briga com a outra. Nós somos membros de um corpo saudável, que tem uma cabeça que nos guia. E é por isso que nós temos. Esse corpo tem realização, tem alegria, tem paz, tem senso de propósito. Está sempre olhando para o alto. Não se prende ao passado e nem tem medo do futuro. Porque sabe que foi gerado já e munido de tudo para ter uma grande vida. Portanto, nossas preocupações não estão envoltas necessidades, envolvidas com necessidades. Mas nós temos um alvo, como disse Paulo, e eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu tenho um alvo, que é Cristo. Não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu posso ainda não ser um Cristo, me parecer totalmente com Ele, mas uma coisa eu faço, eu deixo tudo para trás e eu continuo prosseguindo para atingir o alvo, que é revelar Cristo. Eu oro para que a palavra tome de tal maneira os corações, que cada um saia daqui, Senhor, transbordando, seguros, porque nós já nascemos riquíssimos, poderosíssimos, honradíssimos. Porque, como disse Pedro, tudo que nós precisamos para ter uma grande vida já foi colocado em nós. Só precisamos acessar a verdade. Ninguém nasceu para ser uma derrota, um fracasso, para rastejar. Isso não é bíblico, Senhor. O que acontece é que recebemos padrões que nos escravizam e nos levam a acreditar nas mais absurdas mentiras. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E vida abundante começa descobrindo quem nós somos e para que estamos aqui, para revelá-lo. Nós não estamos para viver uma vida pequena e rasteira, correndo atrás de mais alguma coisa, mas para, como estacas fincadas na rocha, exalarmos o teu aroma, revelarmos o Senhor e deixar fluir o que o Senhor colocou em nós. Cumprir com o propósito pelo qual fomos criados é sermos bem-sucedidos. E é daí que vem todas as recompensas. Porque é o que eu li, Senhor, que no final teremos a recompensa se passarmos pelo fogo, se nossas construções passarem pelo fogo.
Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Eu agradeço demais por tudo, por esta mensagem, por esta oportunidade e por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Porque eu sei, meu Pai, que nenhum vai sair da mesma maneira, da mesma forma. Eu abençoo o teu povo e tomo posse, Senhor, de mensagens poderosas, de mudanças e testemunhos incríveis para a honra e a glória do teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.